A seguir em frente, nosso estudo de Masechet Shavuot. Está um pouquinho difícil a Masechet, mas a gente vai até o fim. Vamos lá, não vamos parar no meio. Depois, mais para frente, no terceiro, quarto capítulo, ela muda de assunto, ela para de falar de questões do Beit HaMikdash, ela fala realmente sobre Shavuot, sobre juramentos. Fica um pouco mais compreensível, um pouco mais próximo da nossa realidade. Mas de qualquer jeito, vamos lá. Amarmar, metatipade. A gente está trazendo um pedacinho da Braita que foi dito antes e vai lidar com isso, tentar entender isso direito, fazer perguntas para ver se isso realmente é compatível com o que a gente conhece, com o que a gente já sabe. Metatipade. Foi dito na Braita lá em cima que se a vaca vermelha era santificada para ser usada no Beit HaMikdash, é queimada e usam o pó dela para purificar junto com água para purificar pessoas que estavam impuras. Se ela morreu, se a vaca vermelha morreu, tipade, fazem pidion, pegam o valor da vaca e transferem a Kedushá, quer dizer, a vaca ela tem Kedushá, a priori, uma vaca vermelha que morreu, devido à Kedushá dela, ela teria que ser enterrada. Mas, se ela morreu, aparece aqui que a gente faz Pidion. O que significa faz Pidion? A gente puxa a Kedushá dela para dinheiro, usa esse dinheiro para comprar talvez outra vaca vermelha, e a vaca vermelha morta, joga ela fora. Joga ela fora significa, vamos dar para os cachorros comerem. Por isso, pergunta Gmará. Será que é permitido lifdot ekdesh, lifdot alguma coisa que é kodesh, fazer pidion em algo que é kodesh para dar para os cachorros comerem? Eu posso fazer pidion quando, por exemplo, eu tinha um animal que era para ser korban, não quero mais fazer corban dele, eu espero ele ter um tipo de defeito, alguma coisa que invalida ele de corban, e faço pidion, e aí eu vou transferir a kedushá dele para o dinheiro, com esse dinheiro eu vou comprar outro corban, e esse corban mesmo, esse animal mesmo, eu vou continuar usando ele para outras coisas, vou fazer dele algo de útil, mas para dar para os cachorros, a priori não, dar para os cachorros é uma coisa desprezível para algo que era kodesh, que algo que era para ter sido feito dele korban, ou ter sido cumprido com uma mitzvah. Amar Amesharsha, responde a Amesharsha, Mishum Ora, por causa do couro, o couro da vaca vermelha. Fala, olha, realmente, de forma geral, a gente não faz pidion para dar para os animais comerem, porque era o que era para ser feito disso mitzvah, ser feito disso um korban, você não pode dar para os animais comerem, mas no caso da vaca vermelha, já que tem o couro que pode ser utilizado ainda, mesmo que a parte da carne dela realmente vai ser jogada para os cachorros, couro que ela tem utilidade, isso daqui é permitido fazer pidion. Pergunta Gmará, Vekaime Beidin no matno a data de orar? Pergunta Gmará, mas espera aí, está falando que o Beidin, tudo que a gente viu em cima, que o Beidin não precisar da vaca vermelha, vão fazer alguma coisa com ela. Isso foi feito, todo esse condicionamento, poder pegar o couro da vaca vermelha, a Maravkahana, Amreinche, Migamla, Una, Faravkahana, sim, as pessoas que frase comum, aparentemente uma gíria, Migamla, Una. Do camelo, se você não pode pegar o camelo inteiro, pega pelo menos o ouvido dele, a orelha dele, certo? Qualquer coisa vale. Então a vaca vermelha, talvez eu não vou ter a vaca inteira, a grande parte da vaca vai ser jogada para os cachorros, mas se eu posso pelo menos salvar o couro dela, mesmo que isso aqui não é um valor muito grande, já que é um couro de vaca vermelha, ele tem valor também, a pessoa deve aproveitar disso. Por isso o Beidin condiciona que se essa vaca não tiver utilidade, vai ser feito nela pidion. Eiti veio perguntar Gmará, Amrulo Rabi Shimon Maushi Kravu Zebazé, Amarlem Krevu, Amrulo Oil Ven Kaparatam Shavá Echem Krevim, Amarlem Kulam Baim Lechaper Tomar Mikdash Kodashav. Pergunta Gmará o seguinte, a gente tem uma certa conversa na Braita. A gente tem uma conversa na Braita que diz o seguinte, o que acontece se eu tinha um seir que foi separado para ser feito em Yom Kippur. E aí esse seir foi perdido, sumiu, comprei outro, fizeram outro seir em Yom Kippur e depois acharam. Perguntaram ao Shimon o seguinte, será que eu posso pegar o seir que era para ter sido o seir de Yom Kippur e sacrificar ele em Pesach, ou no Rosh Chodesh, em outro Hag, ou em Rosh Chodesh que tem seirim também? Falou o Shimon sim, não tem problema, certo? Falaram, o Shimon foi, pode fazer. E aí perguntaram para o Shimon, espera aí, a capará dos dois não é a mesma. O Seir de Yom Kippur vem perdoar pecados de pessoas que sabiam o que eles estavam fazendo. O Seir de Rosh Chodesh é de alguém que nunca ficou sabendo do pecado que ele fez. O Seir de Regalim é alguém que ele sabia, esqueceu e depois não ficou sabendo. Ou seja, eles não vêm perdoar pecados iguais. Se eles não vêm perdoar pecados iguais, então o Seir que foi santificado para Yom Kippur não poderia ter sido feito, não pode ser feito em Rosh Chodesh, assim perguntava Rabi Shimon. E aí Rabi Shimon respondeu o seguinte,
Kulam baim lechaper al tumat migdash vekodashav. Rabi Shimon fala o seguinte, olha, é verdade que não é exatamente o mesmo pecado, eles não vão perdoar exatamente o mesmo pecado, alguns é com mais consciência, alguns com menos consciência, consciência antes, consciência depois, mesmo assim, de forma geral, todos vão perdoar o mesmo tipo de pecado. São pecados ligados ao mikdash vekodashav, pecados ligados à pureza e impureza do Beit HaMikdash, alguém que entrou impuro, comeu um korban impuro, etc. Ou seja, eles são parecidos no contexto deles, todos falam do mesmo assunto. Se for assim, eu posso fazer o Seir, que era para ter sido feito em Yom Kippur, e não foi feito porque ele perdeu e compraram outro, em Rosh Chodesh, em Pesach, em Shavuot, em outro Hag. Essa foi a resposta de Rabi Shimon. E aí pergunta agora o seguinte, pergunta para Rabi Shimon o seguinte, olha, se a gente tem o que foi falado antes, que o Beidin condiciona, que se eu não tiver utilidade desse seir, se eu não tiver utilidade dessa vaca para vaca vermelha, ou para Yom Kippur, o que seja, o Beidin condiciona que se eu não tiver necessidade de usar ele, eu posso fazer pedido, eu posso resgatá-lo e usar para outra coisa. De forma geral, alguém que santificou um korban, acabou. Se santificou o korban, não tem volta. Esse korban vai ser korban para a vida inteira, até ele morrer. Se você não fez dele korban, você não pode fazer dele outras coisas. Você não pode tirar do chá dele sem motivos. Certo? À toa. Se ele serve de korban, ele tem que ser feito dele korban. Pergunta é o seguinte, se realmente tem a condição do Beidin, que o Beidin pode condicionar e dizer, olha, a gente está comprando esse seir para Yom Kippur, mas a gente está condicionando que se por algum motivo não tiver necessidade, por exemplo, ele perdeu e comprei outro no lugar e depois eu achei, a Kedushá dele pode ser transferida, eu posso tirar a Kedushá dele. Se existe essa ideia, então o Rabi Shimon poderia ter respondido, por que eu posso fazer o seir de Yom Kippur em Rosh Chodesh, não porque os dois vão perdoar o mesmo tipo de pecado, pecados ligados à impureza no Beit HaMikdash, ele poderia ter respondido que eu posso fazer o seir de Yom Kippur em Rosh Chodesh, porque quando o Beidin comprou o seir de Yom Kippur, eles condicionaram que se ele não for utilizado em Yom Kippur por algum motivo, eu posso fazer com ele outra coisa, eu posso mesmo tirar do chá dele, obviamente eu posso fazer dele também em Rosh Chodesh. Então por que Rabi Shimon não respondeu isso? Se esse conceito é verdadeiro, ele está certo, porque Rabi Shimon respondeu, não, todos os korbanot seir tem a ver com Tumat Mikdash e Kodashav. Tem uma resposta mais simples, que o Beidin condiciona, que quando ele compra um seir para Yom Kippur, ele condiciona que se não precisar, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Uma resposta mais simples. Responde agora, Rabi Shimon Kamar. Então, peraí. A sua pergunta é com relação a Rabi Shimon, porque Rabi Shimon não falou isso. Rabi Shimon Rabi Shimon próprio não concorda com essa regra. Rabi Shimon não concorda com essa ideia de que o Beidin condiciona quando ele compra, que ele vai poder transferir, ele vai poder usar isso de uma maneira diferente. Rabi Shimon, ele não tem essa regra. Então Rabi Shimon teve que responder que o seir de Yom Kippur pode ser feito em Rosh Chodesh, porque é o mesmo tipo de capará. Mas ele não pode responder que o Beidin condiciona, que se não for usar para Yom Kippur, pode usar para outra coisa, porque ele não concorda com essa regra. Da Maravid e Baravina Maravamram Marabe Yochanan. Se a gente encontra que Ravid e Baravin falou em nome de Ravamram, em nome de Rabi Yochanan, Tumidim Shelo Tzrechul Etzibur, Korban Tamid, que compraram no começo do ano e não usaram. Chegou o fim do ano, precisa comprar Korban Tamid da Trumá, do Machatzit Shekel novo, os que sobraram do ano passado, Shelo Tzrechul Etzibur, Ledivrei Rabi Shimon, Enifdim Tumimim. De acordo com Rabi Shimon, não posso fazer deles pidiona, não posso resgatar esses Korbanot para fazer dele korban olá ou alguma outra coisa, se eles estiverem tmimim inteiros, sem nenhum defeito, porque de acordo com o Rabi Shimon não tem esse inyan de que o Beidin condiciona que se não for necessário eu posso tirar do chá dele. Então a gente encontra que realmente para Rabi Shimon não tem isso. Por isso Rabi Shimon deve responder que o motivo que eu posso usar o seir de Yom Kippur, que não foi usado para Rosh Chodesh, é porque é o mesmo tipo de capará, e não respondeu que o Beidin condiciona, porque ele diz que não tem isso. Ledivrei Chachamim, mas de acordo com o Chachamim, falou Rabi Yochanan, de acordo com o Chachamim, que o Beidin sim condiciona, Nifdim Tmimim, é permitido fazer pidion dos Tmidim que sobraram, porque o Beidin condiciona que se não tiver utilidade, não precisar, eu vou usar para outras coisas. Pergunta Rabanan, Verabanan explica de Rabi Shimon Mainino. Fala, onde a gente encontra essa opinião? Esse Rabanan, que de acordo com Rabi Yochanan, eles sustentam que o Beidin faz uma condição que quando eu compro um korban para o Beit HaMikdash, quando o Gabai comprava o korban no Beit HaMikdash, o Beidin condicionava que se não tiver utilidade, ele vai ser usado para outra coisa. Quem é esse Rabanan? Onde a gente encontra essa opinião? E Reiman Rabanan de Ketoret, se for a opinião de Rabanan com relação a Ketoret,
Ketoret, que eles falaram que o que sobrou de Ketoret no fim do ano, eu posso fazer isso Pedion, eu posso resgatar isso mesmo que só porque sobrou. Talvez Ketoret é especial, virou na mundo do Betamud Aleph, Shane Ketoret de lo bar rayahi. Talvez Ketoret tem um dino especial. Ketoret ele é diferente de animais, porque um animal, eu posso colocar ele para pastar. Um animal que sobrou, um animal de Korban Tamid que sobrou de um ano para o outro, eu posso colocar ele para pastar, e quando ele tiver andado muito, 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 vai aparecer nele um defeito que vai invalidar ele de Korban, e aí eu vou poder resgatar ele, porque ele já não é mais apto a ser Korban. Então, talvez Ketoret, que é um incenso, não tem como acontecer isso. Então, talvez o Rabbanan que permitiram em Ketoret, do fim do ano, resgatar, fazer Pidyon e jogar e usar esse Ketoret para outra coisa, talvez Rabbanan falaram isso em Ketoret, que não tem outra solução. Ketoret não dá para esperar isso ficar inválido, porque o incenso vai ficar lá para sempre, não vai estragar. Mas animais, mas Korbanot Tamid, que foram comprados e sobraram, talvez Rabbanan não fale, olha, eu não posso fazer um resgate à toa, fazer o Pidyon sem tentar outra solução antes. Já que talvez em animais tem outra solução, que é deixar ele passar até aparecer um defeito, aí ele vai poder fazer nele Pidyon sem problema nenhum. Mesmo lechatchila, talvez Rabbanan de Ketoret proíbe com relação a Tamid. Então, volta a pergunta, quem é o Rabbanan que, de acordo com o Rabi Yochanan, eu posso fazer Pidyon nos Korbanot Midim que sobraram, porque o Beidin condiciona? Se é de Ketoret, pode ser que não, talvez Ketoret é diferente. O Rabbanan de Pará, talvez é o Rabbanan que falaram isso com relação a Pará do Má, de Machane Pará, de Damei Karim. Talvez Pará do Má, que é muito cara, que vale muito dinheiro, o Beidin realmente condiciona. Olha, se a gente não precisar dessa vaca vermelha, vai poder fazer nela Pidyon, para tirar do chá dela e gastar esse dinheiro para outra coisa, e vender essa vaca ou algo do tipo. Certo? Para não perder tanto dinheiro. Mas talvez Korban Tamid, sobrou lá 4, 5 bezerrinhos, talvez Rabbanan vão dizer que não pode fazer Pidyon. Vela Rabbanan de Amrullah, talvez era Rabbanan que discordaram de Rabiuda, de Rabi Shimon, como aparece na continuação, Mimai de Rabiuda aí, Veachi que amar leibish, lemale de Didamina levei de manter leem, mamtu leachi, crevu, ele de amartlo, mai crevu. Pergunta a o seguinte, olha, talvez é o Amrullah, desculpa, é o Amrullah antigo, Amrullah, que a gente viu agora no mundo anterior. O que está escrito aqui? Que perguntaram para Rabi Shimon, será que eu posso fazer o Korban Seir que sobrou de Yom Kippur, porque foi perdido, compraram em outro lugar, em Rosh Chodesh? E Rabi Shimon falou sim. E aí falava Rabi Shimon, olha, quem disse que pode? Quem disse que pode? Porque você pode fazer de um para o outro. A priori você está transferindo o de Yom Kippur para Rosh Chodesh. Eles são diferentes, eles não são iguais. Então, quem perguntou isso para Rabi Shimon, talvez eu possa entender que quem perguntou isso é Rabiuda. Que Rabiuda está perguntando para Rabi Shimon o seguinte, olha, Rabiuda fala que não tem problema, porque eu tenho essa ideia de que o Beidin condiciona. O Beidin condiciona de que não for usado para Yom Kippur, pode ser usado em Rosh Chodesh. Talvez eu digo isso porque eu tenho essa condição, mas para você que não tem essa condição, você sustenta que não existe essa ideia de que o Beidin condiciona, por que você permitiu fazer o de Yom Kippur em Rosh Chodesh? Entre parênteses, Rabi Shimon respondeu, porque é o mesmo tipo de capará, mesmo tipo de perdão, então não tem problema mudar de um para o outro. Mas pergunta Gmará, talvez Rabbanan, que Rabi Yochanan disse em nome deles, que o que sobrou de Korban Tamid, eu posso fazer Pidyon, era Rabiuda. É esse Rabiuda que permitiu fazer Pidyon do Seir de Yom Kippur para o Seir de Rosh Chodesh. Por quê? Porque o Beidin condiciona? Talvez não. Talvez quem está perguntando para Rabi Shimon não era Rabiuda. Dima Rabi Meiri. Talvez quem perguntou para Rabi Shimon e falou, para mim é óbvio que eu posso transferir de Yom Kippur para Rosh Chodesh. Talvez não era Rabiuda que diz que é óbvio que pode transmitir porque o Beidin condiciona. Talvez era Rabi Meir. Veachi que amarlei. O motivo de Rabi Meir é outro. Não tem essa ideia de que o Beidin condiciona. O motivo de Rabi Meir é outro. Visto lá de Amina Koloserim Kabratam Shavam Shumachi Krevu. Ledidach Amai Krevu. Talvez Rabi Meir perguntando Rabi Shimon. Rabi Meir fala, olha, para mim, o que sobrou de Yom Kippur eu posso fazer em Rosh Chodesh, porque para Rabi Meir, tanto o Seir de Yom Kippur, quanto de Rosh Chodesh, quanto de Shosh Regalim, todos vêm perdoar exatamente o mesmo pecado, certo? Eles perdoam todos o mesmo pecado. Não é que cada um perdoa um pecado diferente ligado à impureza do Beit HaMikdash? Todos perdoam exatamente tudo. Todos os tipos de pecados ligados à impureza.
Por isso, para mim, eu entendo que posso mudar de um para o outro, mas você que diz que são perdões diferentes, porque pode, e aí a Bishima respondeu, pode porque Bechosot está dentro do mesmo contexto, mas talvez quem permitiu fazer o de Yom Kippur em Rosh Chodesh, não é porque o Beidin controlou de um para o outro, não era a Bilda, talvez quem permitiu era Bimeir, e o motivo dele que pode é porque o mesmo perdão que o Seir de Yom Kippur traz, o Seir de Rosh Chodesh traz. Por isso eu posso fazer de um para o outro, porque é exatamente o mesmo perdão, o mesmo tipo de korban. Mas talvez ninguém sustenta que um animal que foi comprado para ser feito dele korban tamid, eu posso de repente fazer dele outra coisa quando eu não tive utilidade. Então, volta a pergunta, quem é esse Rabanan que Rabi Yohanan falou o nome deles, que o que sobrou de Korban também de um ano eu posso fazer neles pidion, porque o Beidin condiciona de que o que sobrar eu vou fazer com isso outra coisa. Ele Rabi Yohanan Gumarag mirem lá. Então, Rabi Yohanan, na verdade, a gente não tem uma fonte, a gente não sabe quem é esse Chachamim, a gente não tem uma braita dessa opinião. Rabi Yohanan que falou isso, ele tem uma tradição, assim ele que Ledivrei Rabi Shimon nifdim, Ledivrei Chamim nifdim. Rabi Yohanan tem uma tradição que dizia que temos duas opiniões, que de acordo com Rabi Shimon, os tmidim que sobraram de um ano para o outro não pode fazer pidion, tem que deixar pastar até aparecer um defeito, ficar inválido de korban e eu posso fazer pidion. Mas de acordo com o Chachamim, não. De acordo com o Chachamim, eu posso fazer pidion porque na hora que acabou o ano, eu não tenho mais utilidade, o Beidin condiciona de que eu posso fazer com isso qualquer outra coisa, certo? Essa é uma opinião de Rabanan, que a gente não encontra eles em outro lugar, mas assim Rabi Yohanan tinha como tradição. Muito bom. Sardinha, a gente tem a opinião de Rabi Shimon, tem a opinião de Rabanan. Pergunta agora o seguinte, agora, o Rabi Shimon deleite-lhe lev beidin matne ale, mai avdin leu. Pergunta agora, de acordo com Rabi Shimon, que não tem essa história de que o Beidin condiciona, de que se não tiver necessidade vão usar para outra coisa. O que acontece com os Korbanot Tamid que sobraram de um ano para o outro? Não dá para usar eles de Korban Tamid, porque eles são do ano passado, e tem que comprar novos com o dinheiro de Trumá que chegou novo. O que a gente faz com eles? Se eles estão bons, estão inteiros, eu também não posso transferir aqui do chão, não posso fazer pedido neles, porque de acordo com o Rabi Shimon, o Beidin não condiciona que se não tiver necessidade eu vou tirar aqui do chão. Mas o que a gente faz com eles? Amaravitza, faz algo chamado Keitza Mizbeach. Keitza Mizbeach significa o seguinte: o Mizbeach no Beit HaMikdash, tinha que estar o dia inteiro funcionando. O dia inteiro tinha que ter alguma coisa queimando. Então, geralmente, se tinha o Korban Tamid do começo do dia, o Korban Tamid do fim do dia, era o último Korban feito no dia, e durante o dia sempre tinha alguém que tem um Korban Hatat para fazer, ou decidiu trazer um Korban Olá, um Korban Shlamim, ia sendo usado, o Mizbeach ia sendo usado pelas pessoas que decidiram fazer um Korban. De vez em quando acontecia e tinha momentos em que estava livre, não tinha o que fazer, não tinha ninguém trazendo korban, não tinha nenhum korban obrigatório para ser feito. Nesse momento, para o Mizbeach não ficar parado, se fazia um korbanot olá no Mizbeach. Então vem Rabi, que nome de Rabi Yohanan, que esses korbanot midim que sobraram do ano passado, se faz dele korban olá no Mizbeach. Sempre que o Mizbeach estiver livre, não tiver nada para ser feito, faziam isso para ele continuar sendo usado. Fala Rabi Shmuel Baravitzak, em nome de Rabi Shimon, que mesmo que Rabi Shimon diz que os korbanot, Seir, de Yom Kippur, de Rosh Chodesh, etc., desculpa, que os korbanot midim, o korban tamid que sobrou, korban tamid é um korban que é chamado de shlamim. Shlamim significa que parte da carne é queimada, parte da carne os koanim comem. Mesmo que Rabi Shimon diz que esses korbanot tamid, a gente faz eles korban olá, quando não tem o que fazer no Mizbeach e sobrou korban tamid do ano passado, a gente usa esses korbanot tamid como korban olá, ou seja, a gente vai mudar o Yehud, a gente vai mudar a função do korban de shlamim para olá, mesmo que ele diz que isso é permitido. Se eu tenho um seir hatat, se eu tenho um seir que ele era para ter sido feito dele korban hatat, que é korban que serve para perdoar um pecado. Korban tamid, que é korban shlamim, é um korban genérico, certo? É um korban para ser feito dele um korban. Há um modo como come ou não come, o que os kohanim comem, o que é aqui no Mizbeach, é diferente de korban, que também é um sacrifício de presente, digamos assim. Mas
Mesmo que eu mudo, lo norá. Mas se é Seir Hatat, se é um Korban Seir que era para ter sido Hatat, que ele vem perdoar algum pecado, aqui Rabi Shimon concorda que eu não posso, de repente, pegar esse Korban e, digamos que ele sobrou, por exemplo, o Korban de Yom Kippur foi perdido, os Seir de Yom Kippur perderam, aí compraram outro e depois acharam o antigo, que não tem o que fazer com ele, certo? E para Rosh Chodesh já tem, para Hagim já tem. Se eu quiser transformar esse Seir Hatat em Keita Mizbeach, nesses korbanos que estão lá só para deixar o Mizbeach ocupado, isso ele concorda que eu não posso usar o próprio korban para fazer isso, porque eu vou estar mudando de Hatat para Olá. Isso eu não posso. Mudar de Shlamim para Olá, tudo bem, porque os dois são tipos de presentes, são obrigatórios às vezes, mas são tipos de presentes. Mas Korban, Seir Hatat, ele vem perdoar pecados, e se não tem o pecado, ele não serve de perdão para nada. Transformar ele em Olá não é permitido. Então, Rabi Shimon concorda que Seir Hatat, eu não posso usar ele como Korban Olá, só de Meyem. Mas se eu tirar, se eu resgatar o valor de Kedushá dele, se por algum motivo eu conseguir tirar a kedushá dele, fazer o pidion, fazer o resgate, certo? Apareceu um defeito no animal, ele não serve mais de korban, ele perdeu uma perna, não pode ser feito dele korban, então eu posso resgatar, posso fazer pidion, eu tiro a kedushá dele, passo para dinheiro, esse dinheiro eu posso usar para korban olá. O próprio animal que era para ser hatat, eu não posso fazer dele olá, mas se eu tirei a kedushá dele, transferi para o dinheiro pode ser usado para olá. Por quê? De meikar olá, veasta olá. Avalatam de meikar hatat, veasta hatat, gzerá lechad kaparat, ulifnei kapará. O motivo de Rabi Shimon que não pode transformar um korban hatat em um korban olá é por quê? Porque o korban tamid, mesmo que ele seja chamado de shlamim, é um tipo de korban olá, é um korban que é queimado para aquelas burro como se fosse presente. Então mudar de korban olá, korban tamid, korban shlamim para korban olá, tudo bem. Mas de hatat para olá eu não posso. Por que de hatat para olá eu não posso? Mesmo que a priori esse korban hatat que eu tenho na minha mão, esse seir hatat, por exemplo, o seir de Yom Kippur que eu tenho na minha mão que sobrou, já foi feito outro no lugar dele, ou seja, o pecado já foi perdoado. Então esse daqui a priori está realmente sobrando. Por que eu não posso fazer dele korban olá? Porque mesmo que eu poderia fazer dele korban olá, eu poderia transformar o hatat em olá. Se o pecado original já foi perdoado com outro korban, então esse korban hatat que eu tenho na minha mão, que foi perdido e acharam depois, e já foi feito outro korban no lugar dele para perdoar o pecado anterior, a priori ele está livre, eu poderia fazer dele olá. Existe o risco de se eu liberar fazer dele olá agora, depois que já foi feito outro korban hatat no lugar dele, pode ser que vão acabar querendo fazer ele olá antes de perdoar o pecado original. E aí não dá. Ou seja, pode ser que tenha um caso em que o cara vai separar um animal para korban hatat e vai falar, olha, esse animal não está muito bom, tal, eu quero outro, vou fazer desse olá e vou trazer outro. Mas trazer outro, fazer desse olá antes de trazer outro, antes de perder o pecado com outro korban, isso aqui com certeza não pode mudar de hatat para olá assim, sem motivo. Pode ser que se já foi perdoado o pecado, como no caso de Yom Kippur, por exemplo, que trocaram e acharam outro depois, tudo bem, o pecado já foi perdoado, pode trocar de hatat para olá. Mas eu proíbo fazer isso depois que o pecado já foi perdoado, para ninguém acabar fazendo isso antes do pecado ser perdoado. Amarabai, fala Bai, Afana Namitanina, a gente encontra isso na Mishnah também, está escrito o seguinte, para você chamar Kippurim, para ver sair, certo? O Korban é para, a vaca que é feita em Yom Kippur, e o sair que é feito de Yom Kippur, que vem perdoar pecados. Sheavdu, se eles foram perdidos, perderam a vaca e perderam o sair, Vefrish Acherim Tachteyem, e depois, e trouxeram outro, certo? Perdeu o quarto sair de Yom Kippur, trouxeram outro, não dá tempo, está chegando a Yom Kippur, para fazer deles Korban, trouxeram outro, Vechen Seir Avodazarah, Sheavdu, Vefrish Acherim Tachteyem, ou, por exemplo, Seir Avodazarah, se o Beidin falou para todo mundo fazer uma coisa que depois perceberam que era avodazará, que era proibido. E agora precisa fazer um korban, e separaram um seir para fazer esse korban, e de repente o seir perdeu, trouxeram outro no lugar. Fala Braita que caso tenham feito isso e trouxeram outro no lugar, Yamuto de ver a biuda, fala a biuda, não tenho que fazer com esses seirim, eu tenho que deixar eles morrerem, certo? Esses seirim não podem ser feitos deles korban. Eles são seirim que foram comprados, direcionados, santificados para algo específico, então não tem o que fazer. Se já foi feito o perdão desse pecado, porque trocaram ele, pegaram, acharam outro, compraram outro no lugar do perdido, quando acharam o perdido, acabou, tem que deixar ele morrer, colocam ele numa casinha, fechado, sem comida, e ele vai morrer por lá.
Isso é a opinião de Rabi Uda. Rabi Lezer e Rabi Shimon omrim miru ad sheistavu vemachru veplud mehem lindavah shin chatat tzibur meta. Rabi Lezer e Rabi Shimon falam que não. Esses animais tem que deixar eles pastarem até aparecer neles um defeito. E aí quando o defeito, tem um defeito, eles não são mais aptos de serem korban. Aí eu vou vender e vou usar o dinheiro deles para um korban nedavah, para algum korban olá, por exemplo. Certo? Porque shin chatat tzibur meta. Porque eu não posso matar, não posso deixar morrer um animal que ele é para ter sido um korban Hatat, que vem perdoar um pecado do Tzibur, ou de Yom Kippur, ou de Seirei Avodah. Eu não posso deixar ele morrer assim sem motivo. Talvez de Yahid, uma pessoa particular que teve essa situação, o cara separou um korban Hatat para ele mesmo, perdeu o korban, e aí ele encontrou outro, e ele comprou outro, e depois acharam o primeiro, esse daqui pode deixar morrer, mas um que era para perdoar o pecado do Tzibur, eu não posso deixar morrer assim sem motivo. Então a gente vê de qualquer jeito que, de acordo com o Rabi Shimon, tem que deixar esse animal pastar, aparecer um defeito, tirar aquilo do chá dele e aí fazer com esse dinheiro korban. Vê a mãe, por que eu faço isso? Nikrevuin hugufai ola, porque eu não posso pegar esse próprio seir, que já foi feito dele o korban antes, e já foi feito o korban o pecado que ele veio perdoar, já foi feito com outro, e vou fazer dele korban, porque eu não faço isso. Ela lá, Shomina, então não, a gente vê que a gente vê que de acordo com o Rabi Shimon, realmente, eu não vou fazer dele, não vou transformar ele de hatat para olá, mesmo que o pecado original já foi perdoado com outro korban, para as pessoas não acabarem fazendo isso antes de perdoar o pecado original, que eu não posso mudar de hatat para olá, certo? Então a gente encontra aqui, Rabi Shimon também falou isso em outro lugar. Amarava, falarava, afanamentanina, tem outra fonte que Rabi Shimon fala isso. Aparece o seguinte, se separaram, tinham dois seirim em Yom Kippur, tinha um seir que era feito dentro do Beit HaMikdash, do Eichal, e tinha um Seir HaMishtalech, aquele que era mandado para fora, jogavam ele do precipício. O que acontece, se os dois eram santificados juntos, o que acontece? Eles tinham que ser parecidos, etc. O que acontece se um deles perdeu? E agora eu precisei comprar dois no lugar, um deles morreu, e eu tive que comprar outros dois no lugar desse par. Então, o que acontece com o par do primeiro que sumiu ou que morreu? Eu tenho que deixar ele pastar até aparecer nele um defeito, aí ele é vendido, e com o dinheiro eu trago um outro korban. Gamai, por quê? E o gufeio, porque eu não faço desse próprio seir que está sobrando, o seir original do primeiro par, que está sobrando, já que eu trouxe um par novo, porque eu não faço dele korban lá? Que a gente conclui também, dizer, a gente conclui também que tem essa opinião de Rabi Shimon, que é algo que ele era para ter sido korban hatat, eu não posso mudar dele para korban lá, mesmo que a capará já aconteceu, porque as pessoas podem acabar fazendo isso antes da capará. A Maravina, a gente tem outra fonte para isso. Asham shemetu ba'alav, um korban asham, que é um korban que alguém é culpado de alguma coisa, ele fez um tipo de pecado, ele tem que trazer um korban asham. O que acontece se o dono do korban morreu? Ele separou um animal para ser korban asham e o dono, morreu. Agora não tem mais pecado para perdoar, o cara não está aqui. Ou significa pro ba'alav, ou o dono fez um outro korban asham para perdoar o pecado dele. O que ele faz com o primeiro korban asham? O que eu faço com esse animal? O que eu faço? Eu coloco ele para pastar até aparecer um defeito. Quando aparece o defeito, ele já não é mais apto de ser korban. Eu vendo ele, eu transfiro a kedushá dele para o dinheiro, e com o dinheiro eu trago um korban olá. Não preciso trazer os korban asham, porque o cara já foi perdoado, o cara já morreu, e trago um korban olá. Mas o original, eu não vou fazer dele não vou transformar ele de asham para olá. Essa é a opinião de Tanakama, que é pelo Rabi Shimon. Rabi Lezer, o meio multa. Rabi Lezer fala, não, deixa o animal morrer, não pode pôr para pastar e transferir o dinheiro. Rabi Yoshua, a vive da mav olá. E Rabi Yoshua fala, olha, eu não vou trazer korban qualquer, não é? Korban edavá, às vezes pode ser shlamim. Eu não vou trazer um korban shlamim, tem que trazer especificamente um korban olá. E aí vem a mesma pergunta, velikra hagufei olá. Faz desse próprio korban asham, que já não tem mais utilidade, faz ele korban olá, porque a gente não transforma ele em olá, ela lava. Então aqui também, a gente vê que realmente eu não posso transformar algo de asham para olá, algo de hatat para olá, mesmo que a capará já foi, esse korban na priori está livre, mesmo assim eu não posso, porque às vezes a pessoa pode acabar fazendo isso antes de ter perdoado o pecado com um segundo korban. Vamos só terminar mais uma braita que traz isso também. O que eu faço com o que sobrou dos korbanot tamido, que sobrou do ano passado, e agora eu comprei novos?
Keitz kebenot shuach la mizbeach. Está escrito que eu trago korbanot para o Mizbeach como tâmara, certo? Benot shuach, um tipo de frutas. Pergunta a veactiv, que coisa vash. Pergunta não posso trazer tâmaras, não posso trazer frutas no Mizbeach. Está escrito no passo claramente que eu não posso trazer mel para o Mizbeach, não se colocava mel nos korbanot, o mel é mel de tâmara. Então o que aparece na Braita que eu trago tâmaras com esses korbanot? Então, Rabi Hanina, que benot shuach la adam. Para Rabi Hanina, não, que a Braita quer dizer que igual uma pessoa que gosta de comer uma tâmara, quando ele acaba a seudar, ele gosta de comer uma tâmara, assim também com os korbanot que sobraram do ano passado, eu vou trazer deles korbanot, vou trazer keita mizbeach, vou fazer dele korbanot no mizbeach, igual o mizbeach, que depois que ele acabou de comer, não tem mais o que comer, eu trago para ele um korbanot lá, eu trago para ele um korban extra, igual a pessoa come a tâmara de sobremesa, assim também esses korbanot que sobraram, eles vão ser usados de sobremesa, digamos assim, certo? Bom, paramos por aqui. Foi a